Converso com o nosso amigo Marconim Gadelha. Marconim, boa tarde, seja bem-vindo. Inicialmente eu deixo o espaço para que você possa fazer uma apresentação, né, dizer o seu histórico, a sua biografia, através do nosso microfone. Boa tarde. Boa tarde, Lucildo. Boa tarde, João Helder, Branco, Tim, a todos os ouvintes, né, do Jornal da Nativa, aos internautas também que acompanham pelo Facebook. Pois é, Lucildo, eu vou fazer uma pequena biografia aqui, né, da minha história, porque é a primeira pré-candidato pela primeira vez. E eu sou filho de dois professores, né, eu acho que educou boa parte da nossa cidade, que é o meu pai, professor Marcons de Sinério, e minha mãe, Maria Vanedi, né? Dois professores. E irmã de Valéria Gadelha, né? Sua esposa Maeli Rebouças. E eu comecei cedo, Lúcio. Eu comecei cedo na cultura, né? No grupo, o grupo Flor do Mandacaru, a Eterna Flor do Mandacaru, com 14, 15 anos. Já estava participando da cultura da nossa cidade. Inclusive, nós chegamos a ser até tricampeão cearense. Então, ali nos anos 90, né, a Flor do Mandacaru, como também tinha o grupo Arco-Íris, que fazia também um grande trabalho. E ali, dali eu passei para me dedicar ao futsal, né? Me tornando atleta profissional, né, jogando primeiro aqui para o nosso tabuleiro, onde a nossa geração foi uma geração de ouro, onde conquistamos inúmeros e inúmeros títulos para a nossa cidade. E em seguida eu dei o voo mais alto, né? Fui jogar fora. Cheguei nos grandes centros, como no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. E de lá retornei, né, levando o nome de tabuleiro para todo o Brasil e retornei para encerrar minha carreira no tabuleiro mesmo. No ano de 2013, eu encerrei a carreira de atleta profissional, jogando o Campeonato Cearense para o tabuleiro. Inclusive, foi quando eu cheguei, eu tinha até outras propostas, mas conversando com os meninos, vamos colocar, Marconinho, vamos colocar, e nós fizemos uma participação, a última minha, como atleta profissional. Em seguida, entrei na faculdade, né? Me formei em educação física, e nesse intervalo da faculdade, eu comecei a desenvolver os eventos, né? Os eventos sociais e os eventos esportivos também nesse intervalo, né? Eu tinha o tempo e posso citar dois assim, eventos que foram importantes até, né, para a nossa juventude, em tempo que foi o primeiro, foi a primeira corrida solidária de rua, né? Primeira corrida solidária de rua, eu idealizei, junto com muitos amigos voluntários, né? Enfrentamos essa ideia, era muito difícil, porque era pelas ruas da cidade, a corrida tinha que ter um número de muitos voluntários para organizar. E tive a ideia de colocar em dezembro. As inscrições eram 2 quilos de alimento, porque a gente ali no final de dezembro aproveitava e a gente, né, passava essas cestas básicas para as famílias carentes da nossa cidade, ali no Natal e fim de ano. E foi um projeto de 3, 4 anos. A gente também tinha um dia antes da corrida, a gente saía pela cidade arrecadando também esse tipo de alimento. Então, a corrida de rua solidária foi um grande projeto, né? Quem sabe aí a gente retorne com ele. E o outro projeto que eu posso citar, né, o Grande Suburbão de futsal, né, que o meu pai realizava na década de 90 lá na Água Suja, e eu tive o desafio, porque quando eu cheguei, Lucildo, quando eu parei de jogar e eu estava morando aqui, só tinha 2 competições, aqui não tinha nada voltado, há 5, 6 anos atrás, nada voltado para competições em termos para as crianças, para os jovens, para as mulheres e para a gente chama os machos, né, os veteranos. As únicas coisas que tinha aqui em Tabuleiro eram 2 competições voltadas para o público adulto, que era o campeonato de futebol que Raimundo da Gangorrinha organizava no clube e o campeonato municipal de futsal em dezembro. Somente as categorias adulto. E as crianças, e os jovens, né, as mulheres e o pessoal veterano. Então, eu tive essa ideia de resgatar, foi um desafio, né, mas chamei meu amigo Pilil, meu amigo Antônio Maria, que é o presidente da rádio. Eles se assustaram um pouco, rapaz, dá muito trabalho, Marcos. Disse, não, mas vamos encarar, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta. E nós marcamos a reunião, né, lá para a residência dos meus pais, e tomamos realmente um susto, porque deu mais de 50 equipes.
né? Deu mais de 50 equipes, mais de 700 atletas inscritos. Então, até falei para Piliu, o negócio agora pegou, viu? Como é que nós vamos... Mas eu já tinha uma experiência, né, na década de 90, com meu pai. Eu era novo, mas organizava as categorias de base, lá no Suburbão, que era na Água Suja. Meu pai já priorizava as categorias de base, e coisa que eu também priorizei, porque, como eu falei antes, não tinha nada de competição voltada para esse público, as crianças, os jovens, mulheres e veteranos. Aqui em Tabuleiro, só se fazia competição para adulto. E eram essas duas competições que eu acabei de citar. Então, o Suburbão foi um desafio que deu certo. Todo mundo que está me ouvindo sabe, né, do que aconteceu, porque é muito trabalho. Não é fácil você lutar com 700 atletas, diretores, técnicos. E foi um desafio que, graças a Deus, no primeiro ano teve sucesso. E nós continuamos. Você chegou aí várias finais lá, porque não é só para a área esportiva, também a área de entretenimento, que o torcedor gosta, lotava ali realmente. E, infelizmente, com essa pandemia, o Suburbão teve que ser adiado. Então, e também continuando na área, eu fui também trabalhar no NASF, fazendo trabalho com os idosos, né, com o pessoal da terceira idade, que hoje é o nosso amigo Branco, até que realiza também esse trabalho. Então, eu fiz também esse trabalho em algumas comunidades de Tabuleiro. Certo. Marconi, por que que você... Essa é uma pergunta básica que a gente faz a todos os pré-candidatos, né? Por que que você decidiu ser candidato a vereador? Pois é, Luciano, eu era meio resistente até, os meninos, mas você tá na veia, o sangue, seu pai e tudo. Só que eu sei como é a batalha, né? É árdua. Quando o João Arthur fez o convite, eu disse, eu vou conversar com minha família, que primeiro, todo mundo fala isso, mas é a verdade. Quando você quer enfrentar um desafio como esse, você conversa primeiro com a sua família, com Começa os logo pelos amigos. de casa, né? Isso, os de casa, conversa com os amigos mais próximos, e foi muito positivo, todo mundo apoiou, né? Eu já faço esse trabalho há mais de 20 anos na cidade, começando na cultura, no esporte como atleta profissional, depois idealizando eventos esportivos, eventos sociais. E eu acho que todo mundo disse que é a sua hora, você está preparado para isso e você tem potencial para fazer aí uma grande campanha. Então foi a força mesmo. E também porque, vamos dizer assim, às vezes você não precisa ser vereador para realizar coisas. Essas coisas que eu citei, que eu realizei, todos os eventos, agora, você sendo um vereador, tem mais facilidade de conseguir, né, coisas maiores, né? Luciano? Você tem como chegar em deputados, você tem essa facilidade, essa porta aberta quando você tem. Mas eu sempre bato isso na tecla, eu não vou deixar de fazer as coisas ou sendo vereador, não. Eu vou continuar com os meus projetos e o que eu sempre fiz, o que eu gosto de fazer e sei fazer. Pronto. O fato de seu pai não ser mais candidato foi um dos motivos também. Foi meu pai, né, já está com uma certa idade, já está já fez muito, né, muito e muito mesmo, foi a vida toda, e eu sigo os passos dele, em relação a esse tudo que ele faz, eu acompanho as cavalgadas também, aprendi muito, não tinha muito conhecimento, mas ajudando ele, e eu acompanho os prados que nós resgatamos na Água Suja, quem sabe a gente retorna novamente, porque esse ano foi até bom, né, de um inverno muito bom, porque é difícil você fazer prado com a seca, com a dificuldade que tem aquela alimentação do animal e não é fácil fazer um prado, né? Quem participa tem essa dificuldade. Então, com a existência do meu pai, dos amigos chegando junto, a família também, e todo esse currículo aí que eu tenho, eu acho que dá para colocar o nome e a cidade, o nosso tabuleiro, fazer o julgamento. Certo, você falou a questão da família, né? Nós estamos colocando aqui que seu pai não é mais candidato. O que seu pai diz sobre a sua candidatura, né? Porque quem conhece seu pai sabe que ele coloca muito que nunca pediu voto a ninguém. Mas dizem que a gente faz pelos filhos aquilo que a gente muitas vezes não faz nem pela gente, né? Como é que seu pai está vendo essa questão? É verdade, é verdade. Pai, realmente, ele nunca entrou numa casa de nenhum cidadão para pedir um voto. É o jeito dele, mas eu fiquei até surpreso que minha mãe chegou e falou, seu pai estava conversando ali com uma pessoa, estava conversando sobre a sua candidatura, né? E eu disse, e eu fui conversar com ele. E aí, pai, ele disse, não, a mim, eu
nunca entrei, nunca conversei, nunca pedi voto. Mas pro filho é filho. E a gente tem essa conversa. Ele nem chega muito direto assim na pessoa, não. Ele aquela conversa dele, o cara vai entendendo que o filho é candidato. Então eu acho que ele está muito satisfeito. Ele está vendo que está muito positivo mesmo, né? A pré-candidatura. Todo mundo chegando junto mesmo. E é isso que nos fortalece. E quando minha mãe falou isso, foi um momento de muita alegria minha, porque eu sei que ele tem esse negócio de não conversar sobre voto. Ele conversa tudo com você, mas sobre voto e é mais com o filho. Ele está dando essa força também. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Pronto, Marconi, o que é que você pensa para o esporte tabuleiro? Né? Porque você colocou aí realizações sem mandato, né? Seguindo o exemplo do seu pai, que construiu quadra, que organizou time de futebol, campeonatos. E com o mandato, o que é que você pensa para o esporte? Pois é, Luciano, como eu falei, eu já não preciso nem de mandato para realizar as coisas que eu realizo, né? Com mandato, com certeza, fica mais fácil o acesso às situações. E eu penso muito que eu trabalhei no NASF Tabuleiro. Comecei dando aula aqui à terceira idade, na Praça da Juventude, fazendo esse trabalho. E a Sâmua, que era a minha coordenadora na época, ela disse, Marconi, vamos fazer um trabalho nas comunidades. Vamos passar esse trabalho, esse funcional, esse aeróbico, nas comunidades também. Eu disse, ótima ideia. A gente só precisa ter o espaço físico nas comunidades para a gente realizar. E eu comecei a fazer no Coberto, lá tem um espaço físico muito bom, ali ao lado da igreja, ali no Coberto, na BR. Depois fui fazer o trabalho no Olho d'Água da Bica, fui também para Sussuarana, e a gente via que esses idosos nas comunidades, Liceu da Quadra era cheia, porque à noite, todo mundo querendo fazer, não tinha ninguém um profissional adequado. Então eu acho que ali me despertou muito para fazer em relação a isso. Toda comunidade não é nem ter uma quadra, não, é ter uma área, um espaço físico para fazer atividade física, que até atividades culturais também. Então, os prefeitos eu acho que tem que pensar muito nisso. Eu acho que já tem um espaço agora, como tem na cooperativa, né? Lá no Olho d'Água a gente fazia em frente à igreja, o Coberto, lá na Barra do Feijão também a quadra está sendo concluída. Então, eu acho que toda comunidade da nossa cidade tem que ter um espaço destinado a isso. Como eu falei, não precisa ser uma quadra, mas ser um espaço. Pode ser um exemplo maior ali no Coberto. Pode ser um exemplo para todo um projeto para todas as comunidades. Porque tem um palcozinho, tem uma arquibancada, tem um espaço ali, você faz eventos culturais, você faz atividades físicas, você faz todo tipo de situação e eu acho importantíssimo levar isso para as comunidades. Então, foi um trabalho que eu vivenciei, eu vi de perto e sei que dá certo, porque aí eu tive que sair, mas lá no Olho d'Água era muita gente, no Coberto, juntava ali as mulheres da Barrinha, Coberto, do Peixe Gordo, tinha dia que a quadra estava cheia, eu tinha até dificuldade em realizar a aula, porque era tanta gente, pensava até em fazer 2 turnos. Então, esse é um projeto que eu tenho em mente e que eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. A gente fazer em toda a comunidade do nosso tabuleiro, levar, né, atividade física, que é a saúde, né, porque é entretenimento, e é importante também para os idosos, num momento tão difícil que a gente passa pela saúde, é importante todo mundo estar fazendo atividade física. E, se Deus quiser, um dos projetos que eu tenho é em relação a isso, Luciano. Pronto, nós vamos falar mais de esporte, porque é uma área de atuação, que você se identifica muito, mas assim, nós temos, além do esporte, a cultura, tem a educação, tem a saúde, né? Nós temos a agricultura, enfim. O que é que você pensa para as outras áreas? Pois é, Luciano, a gente sabe que quando mexe com o evento social em si, né, que é a maior prática que eu faço, a inclusão social, tudo fala também sobre educação, cultura, esporte, ação social, tudo isso é junto, né? Então, o que a gente tem mesmo é que movimentar, né, dar condições a todas essas pessoas a fazer esse tipo de situação, né? Como eu falei, nas comunidades. Eu acho que eu penso muito nesse investimento de fazer nas comunidades, levar até eles, né, uma situação confortável, que todo mundo se sinta bem dessa forma. A gente sabe que tem muitas dificuldades, né, principalmente, apesar que o Ronaldo vem fazendo um grande trabalho na área da educação, mas o que a gente tem que fazer, chegando na Câmara, é conseguir as emendas, né, com os nossos deputados. Inclusive, fomos até felizes, você estava junto com a gente, com minha irmã, com meu pai. A emenda
com o deputado André Figueiredo, né, que nós conseguimos de R$ 250 mil, a estrada que leva aqui o começo da Rua da Água Suja até a Lagoa do Peixe. E, infelizmente, por causa da pandemia, vai ficar para próximo ano, talvez, eu não sei, depende aí do governo federal. Mas, então os projetos que a gente pensa nas outras áreas é nesse sentido. É de conseguir, né, através dos deputados, das emendas, estar junto ao prefeito, para tentar melhorar as condições de vida do nosso cidadão. Você tem você tocou a questão da Água Santa, né? Tem a família, tem o trabalho, tem o esporte, tem a comunidade também, né? Você tem conversado, tem se articulado com pessoas da comunidade? Tem sim, inclusive nós estamos fazendo um projeto lá que era antigo, que era um sonho de todo mundo, que era o campo de futebol, né? A gente gramar realmente, fazer um trabalho e nós estamos fazendo, os meninos estão abraçando essa ideia, está muito bem organizado, fazemos o trabalho já da irrigação no campo, então não só para Água Suja, mas para outras comunidades também. Muita gente, quando estava no começo do serviço, muita gente da cooperativa, muita gente da Serra também ia jogar lá. Então, meu pai, eu, junto com todos os meninos ali da comunidade, estamos realizando esse trabalho, ainda não pode, né, jogar devido a essa pandemia, mas a gente espera que tudo isso passe e quando passar, o campo esteja assim, no jeito, realmente, um sonho, né, que meu pai fez o poço, então ficou mais fácil. Eu disse a eles, rapaz, o mais difícil aqui é a água, e a água temos. Então é todo mundo aqui junto, organizar que vai dar certo. E graças a Deus, quando todo mundo se junta mesmo, a comunidade se junta em si, as coisas se realizam. Marconi, na área da cultura, né? Você colocou aí esse trabalho do seu pai também, as cavalgadas, que foi uma coisa que seu pai trouxe aqui para Tabuleiro e que eu observei dos anos, que eu acompanhei todas as cavalgadas, da primeira até a última. Esse ano não teve nenhuma por conta da pandemia, mas o povo se apaixonou, o povo se apegou às cavalgadas, né? Pega do Boi do Mato, Prado, Prado. ou seja, com mandato também você iria tentar dar continuidade a esse trabalho? Com certeza. Eu dou continuidade com mandato ou sem mandato. Como eu já falei para você e continuo repetindo. Eu não preciso realizar as coisas tendo um mandato. Com o mandato, com certeza, as coisas facilitam, o acesso você tem para conseguir certas coisas. Então, com certeza, vou seguir os passos, vamos trabalhar aí. O Prado foi um resgate que nós fizemos com os meninos da Água Suja, Sandoberg, os Nogueira ali também, né? Fernando Macedo. Então, essa turma toda eu abracei, me apaixonei, aprendi muito também. Como eu falei, temos até, talvez, final do ano, porque o inverno foi bom. Como eu falei antes no começo da entrevista, tem a dificuldade de alimentar os animais, porque tem a despesa, né? E com essa dificuldade, essa crise que nós estamos passando, fica meio difícil. Mas tanto o Prado, como a pega de boi, como a cavalgada, como você mesmo falou, o povo tabuleiro é apaixonado realmente pela cavalgada. Ia ter agora de 100 anos, né, do meu avô Leléu, lá no Cordeiro. Infelizmente, devido à pandemia, acredito que vai ser adiado também para o próximo ano. Então, eu seguindo aí, tentando resgatar, né, a história do nosso tabuleiro, como eu resgatei no esporte, né, as realizações que eu venho fazendo, também na cultura, em realização a Prado, a cavalgada e a pega do Boi do Mato. Nós estaremos sempre abraçando. Aqui quando a gente fala de esporte, a gente sabe que o mais forte, o foco é muito voltado para o futsal, Isso. né? Como incluir também as outras modalidades, né, dentro do esporte? Isso, eu acho, Luciano, eu trabalhei no projeto Mais Educação, trabalhei no PELC também, e eu acho que o trabalho tem que começar nas escolas, porque se você for fazer um campeonato hoje de voleibol, você vai ter dificuldade para as equipes, conseguir 8, 10 equipes, entendeu, Luciano? Você vai ter dificuldade. Se for fazer um campeonato municipal de handebol, você vai ter dificuldade também de juntar com 6, 8 equipes. Então, esse trabalho tem que ser na escola. Tem que começar na escola de base, né? O pessoal, a base ali, e cada um vai se identificando com o esporte que acha necessário. Às vezes você encontra o seu esporte, mas tem que ter na escola. Tem que ter os monitores, tem que ter as pessoas desenvolvendo esse trabalho. Porque como é que você vai se apaixonar em jogar handebol, basquete, se não tem? Se você não tem um acesso a isso. Então tem que ter o acesso. Então foi isso que eu vi quando eu trabalhei no projeto Mais Educação e no projeto do PELC também.
era nas escolas a gente levava essa ferramenta. E ali a criança, ele vai desenvolver, ele vai se apaixonar por aquele esporte, entendeu, Lucilda? Aí fica mais fácil de mais na frente você começar a fazer competições, porque aí vai ter mais pessoas abraçando a ideia e mais times também. Porque se você for fazer um campeonato com 3 equipes, realmente, campeonato de handebol, 3 equipes, tem aquela dificuldade. Então, eu acho que o trabalho, eu tenho certeza que o trabalho tem que começar nas escolas e as escolas ter também o espaço, né? O espaço físico para desenvolver o trabalho. Tem algumas escolas que tem, mas seria bom que fossem todas as escolas da cidade ter o espaço físico, precisa nem tipo ser uma quadra, mas ali ter um espaço que o momento começar a desenvolver um trabalho. Eu acho que é dessa maneira que a gente evolui e desenvolve mais ainda o esporte na nossa cidade. Uhum. No caso, você é pré-candidato, as eleições vão começar agora em outubro. Se porventura houver uma abertura para as atividades de esporte coletivo, porque a abertura é só para individual, você não poderia, no caso, Não. participar da organização, né? Como ficaria o suburbão? Pois é, eu não poderia, né? Mas Farrei como tem muitos amigos aí desportistas Uhum. que encararia, né? Porque eu falo para você conta nos dedos da mão quem é que enfrenta fazer uma competição aqui em Tabuleiro. Você conta mesmo aqui. Porque Uhum. não é fácil, como eu falei. Você lutar, por exemplo, Suburbão era mais de 700 atletas, diretores e técnicos. Então é uma missão muito árdua. Você se abdica de muita coisa, sua mulher fica chateada com você, porque você está todo dia lá lutando, realizando essa competição. Mas eu tenho o Ronaldo Móveis, que poderia, ele é uma pessoa que já faz esse trabalho também. Uhum. Então eu poderia ajudar de alguma maneira, mas eu passaria sem dúvida nenhuma toda a estrutura, todo o projeto para ele realizar. Como eu digo, o suburbão já é uma realidade, é uma pena. Meu celular, às vezes, quando o governador vai fazer um decreto, todo mundo já fica ansioso. Marconinho, aí, o governador falou, vai liberar. E eu acho que vai ter muita dificuldade ainda, porque no ginásio, né, o espaço é muito fechado, né, Luciano? Eu acredito. Não sei, possa ser que melhor a gente fica rezando e na torcida que essa curva passe aí, que não está passando ainda. Tem muitos casos ainda, que apesar que diminuiu, né, o índice de mortalidade do vírus no estado do Ceará, também no Uhum. nosso tabuleiro, mas eu acho que para competições vai demorar um pouco. Então a gente tem essas pessoas, fica feliz em saber que todo mundo está procurando, todo mundo está querendo mesmo, porque já são mais de 150 dias, Luciano, sem essa criançada, sem essa juventude, né, sem praticar, sem fazer tipo de competição. Então a gente fica também triste por causa disso, que a gente achava que ia ser um mês, 2 meses, né? Mas já está prolongando muito, eu acredito que ainda vai prolongar ainda bastante tempo. Marconinho, partido. Para ser candidato tem que ter partido. O vice-prefeito João Arthur esteve recentemente aqui, falou da organização do PTB, apresentou a lista de pré-candidatos e entre eles estava o seu nome, né? Então você vai com o mesmo partido que seu pai disputou a última eleição, né? Certeza, Luciano. É o PTB, né? O João Arthur fez o convite. Eu até pedi a ele me dar aí uns dias aí para eu pensar, né? Para eu reunir a família e tudo. E o PTB realmente já tivemos até uma reunião, né? Foi muito, muito, muito importante, foi muito harmoniosa a reunião. Praticamente 90% dos candidatos são todos pela primeira vez, saindo pré-candidato pela primeira vez. Uhum. Então eu fiquei muito satisfeito, né? Porque assim, a gente sabe que tem muita puxada de tapete, tem muita intriga, né? Tem muitos problemas de convivência com os candidatos, mas eu encontrei um clima muito harmonioso e, sem dúvida, eu acho que tem tudo aí para todos aí seguir um caminho, né? Escrever a sua história. A maioria, como eu falei, é pela primeira vez. E nós já temos uma história bonita na nossa cidade, né? E eu espero continuar e honrar também, ou chegando ou não, mas honrar a quem estiver me apoiando, quem estiver me ajudando e confiar em Marconi Gadelha. Eu até dizia o vice-prefeito João Arthur, quando ele apresentou aqui os nomes, que o PTB tinha assim uma cara do esporte, né? João Arthur, um desportista, Branco está aqui também é do PTB, você, Vandeck, Pimenta, que foi desportista há muito tempo, ou seja, essa parte do esporte o PTB tem bastante representante, né? É verdade, tem muita gente mesmo. Acho que até o próprio time que saiu aqui, né? Muita gente mesmo. Os jovens, né? Essas pessoas desportistas
todo mundo se identificando. Eu acho que a nossa cidade hoje está muito antenada em relação a isso, em quem realmente faz esse trabalho, né? Faz esse trabalho de inclusão social. Não é só esporte, não. É inclusão social que eu prezo muito e que eu acho muito importante. Numa cidade pequena como a nossa, a gente tem que estar sempre fazendo eventos, a gente tem que estar sempre instigando essas pessoas, né, à prática. Quando eu fui fazer o marcha, que não tinha... Eu cheguei, quando eu encerrei a carreira de atleta, eu cheguei na cidade, comecei a fazer a faculdade e via companheiros meus que não praticavam mais nada. E eu achei que isso muito... Eu disse, rapaz, eu vou realizar uma competição voltada para a equipe, os marchas, né? As pessoas de 35 anos acima, que não tinha. Como também não tinha para criança, para jovem, não tinha nada voltado para... Era só adulto aqui em Tabuleiro. É um negócio assim que eu... Porque meu pai, na década de 90, ele realizava com as categorias de base. Já naquele tempo, ele tinha todo esse pensamento, né? Que já evoluído, né? Pensava já na base. E depois que encerrou, esqueceram em Tabuleiro. Não se trabalhava mais esse outro lado. Era só adulto. Só tinha 2 competições, como eu falei no começo da entrevista. Era o Campeonato de Futebol de Campo Adulto e o Campeonato Municipal Adulto de Futsal. E as crianças, e os jovens, né? E os veteranos, como a gente chama. Então foi isso que eu pensei e realizar isso, e foi com muito sucesso. Graças a Deus, a gente está fazendo aí essa caminhada, como eu falei, infelizmente por causa da pandemia, acredito que esse ano não vai ser realizado. São 12 horas mais... Aliás, 13 horas mais 12 minutos. Marconi, nós estamos aqui há quase meia hora conversando. Falta aqui 3 minutos para completar o seu tempo de meia hora que a gente disponibilizou. Eu vou deixar esses 3 minutos. Se você quiser algum tema que eu deixei de perguntar e deixar a sua mensagem final. Luciano, primeiramente eu quero agradecer a você pelo espaço, a João Helder, a todos da Nativa, aos tabuleirenses, né, que estão nos ouvindo, que estamos chegando num momento aí de escolha, né, de novos candidatos, de uma eleição. A gente sabe que a missão não é fácil, mas eu, como eu falei, vou fazer a minha caminhada, né, independente do resultado, vou fazer meu trabalho, passar para todos. Eu acho que a maioria, eu acho que todo mundo me conhece por todo o histórico que eu apresentei aqui, né, em relação a todas as coisas, desde os 14 anos, né, na cultura e depois seguindo outros caminhos. E eu só peço assim que realmente analisem bem. Tem esse problema mesmo, como já falou aqui o Tim, que tem aquele negócio da troca do voto, né? E a gente pede que o tabuleirense, né, pense com carinho, analise, faça uma reflexão, veja realmente, né, as pessoas que podem, né, trazer um certo trabalho, desenvolver uma situação que seja para o coletivo, para todos, né? Então é isso que eu desejo, que todo mundo faça uma reflexão, e estamos aí na caminhada, e eu espero que, como eu falei, independente do resultado, eu vou estar sempre, como você mesmo falou, meu pai não é de pedir voto, mas eu já tenho essa facilidade, eu gosto de conversar, eu gosto de ter esse contato com as pessoas, e a gente saber, e a gente vai aprendendo também, né? Às vezes a pessoa mesmo não vota em você, Luciano, mas ali ela passa uma segurança, né? Dá algumas situações que podem ser feitas. Então é isso que eu procuro nessa caminhada exercer. Então, mais uma vez, obrigado a todos os tabuleirenses por estar nos acompanhando nesse momento, e Deus abençoe a todos. Aí, conversamos com o Marconi Gadelha, ele é pré-candidato a vereador pelo PTB na eleição desse ano. Pois não. Só um momento rápido aqui, porque em relação, assim, eu tenho conversado muito com as pessoas em relação a quem tem mais facilidade com a agricultura, em relação à educação. Eu estou pegando esse conhecimento, a gente já tem alguns pensamentos em relação a isso, mas como eu falei, é importante a gente estar pegando essa experiência nessas outras áreas que a gente não tem muito o contato, mas é isso que eu estou aperfeiçoando, conversando, dialogando com as pessoas, para que a gente tenha a oportunidade de apresentar para todo o nosso tabuleiro. Obrigado, senhor. Valeu, Marconi.